11 de março de 2025, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa terça-feira. Terçou, iniciar o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos nesse tempo da Quaresma. Que alegria. Meus queridos, hoje nós vamos meditar a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 55, versículos do 10 ao 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, uma palavra curtinha hoje a liturgia nos entrega, mas muito significativa. É preciso lembrar que nós estamos no tempo da Quaresma, que é um tempo de penitência, um tempo de esforço, um tempo de recolhimento, um tempo de maior silêncio, reflexão, um tempo de maior oração, né? Os textos estão falando, nessa primeira semana, daquilo que nós devemos estar cumprindo como preceito religioso. A penitência, os esforços, o jejum, enfim. E hoje está falando da oração, né? Hoje, então, o texto está nos levando a refletir um pouquinho sobre essa temática da oração. Olha, minha gente, uma premissa desse texto de hoje. Não existe oração que passe despercebida diante do coração de Deus. É a primeira coisa que esse trecho de hoje vem nos informar, e talvez seja a mensagem mais importante desse breve texto de hoje, né? A chuva, ela desce, também a neve, do céu e não volta mais para o lugar de onde veio. Mas a palavra de Deus, ela também desce dos céus, do coração de Deus. E o que volta para lá são as consequências, os frutos, as bênçãos que essa palavra faz, que essa palavra conquista. É muito bonita essa comparação. A chuva desce, irriga a terra, fecunda a terra, faz germinar, dar semente para o plantio, alimentação, ou seja, uma chuva nunca cai à toa, né? Para alguma coisa ela serve, algum efeito ela provoca. A palavra de Deus também, né? Quando desce do céu, ela faz a obra acontecer na terra, nos corações que permitem ser fecundadas, tocados. Olha só, os corações que permitem ser tocados e fecundados. Essa palavra produz vida. Queridos, quando nós rezamos, né, o movimento contrário, isso tem também validade para o efeito contrário. Quando nós rezamos, nós subimos a Deus, tocamos o coração de Deus. Não existe oração que brote no nosso coração que não chegue a Deus. Como também não existe bênção de Deus que brote do céu e não nos alcance. Nós temos que ter claro isso, né? É tempo de rezar, é tempo de nós voltarmos para o alto e é tempo de Deus que está nos céus, no alto dos céus, também se voltar para nós e derramar sobre nós bênçãos abundantes. A palavra de Deus, ela nunca deixa de cumprir o seu propósito. No tempo dele,
É muito interessante. Queridos, nós somos às vezes muito imediatistas. É ou não é verdade? Parece que às vezes nós queremos dar ordem a Deus. Parece que às vezes nós queremos ensinar Deus como deve funcionar o mecanismo do mundo, o mecanismo da criação, ou até mesmo nossas vidas. Mas ninguém conhece mais a totalidade da nossa história, né? Os caminhos que efetivamente nos levam para a felicidade, para a realização plena, do que Deus, minha gente. A gente tem que ter consciência disso. Quando a bênção tardar, olhe para o alto e lembre que Deus, Ele está cuidando de tudo, né? A palavra, ela faz o efeito no tempo dela, do jeito dela, na intensidade dela. Nós temos que levar no nosso coração, que trazer melhor, que trazer no nosso coração essa certeza, né? Quantas vezes nós às vezes anunciamos o evangelho, sobretudo nós padres, né? Nós falamos de Deus, nós anunciamos, nós preparamos as nossas pregações, nós tentamos pregar conforme o coração de Deus, nos preparando, estudando, como também rezando, mas a gente não sabe o que a palavra vai provocar, em qual coração a palavra efetivamente será recebida, ou quais corações essa palavra vai fecundar. Nós não sabemos. Eu confesso a vocês, às vezes a gente vê alguns problemas no seio comunitário, né? Estou falando para vocês de coração. E a palavra de Deus ela é perfeita. Às vezes ela vem de encontro com o que a comunidade está vivendo. E quando a gente vai pregar sobre determinados assuntos, que a gente vê que aquela comunidade precisa daquilo, nossa, parece que o Espírito Santo em nós, sacerdotes, ele fala tanto. Eu vejo ao longo desses anos de sacerdócio, quantas coisas que eu fui observando e o Espírito Santo vai pregando, vai falando, vai anunciando, vai exortando. Só que depois a gente começa a pensar, porque a nossa humanidade é muito falha, né? Será que valeu a pena? Será que provocou algum fruto? Será que, de fato, alguma coisa de bom aconteceu? E olha, minha gente, como bons cristãos, nós temos que dizer, com certeza. Sabe por quê? Porque não somos nós, não é o que nós falamos que vai fazer acontecer transformações na vida das pessoas e na nossa também, mas é Deus. Não são as nossas palavras, mas é aquilo que nós anunciamos, ou seja, a palavra, Jesus Cristo. É Ele quem vai fazer acontecer. Olha na nossa vida, na nossa história, nos nossos dias, quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, né? Às vezes nós desanimamos por causa disso. Tem tanta gente que vem buscar o sacramento da penitência e vem questionar a Deus, mas eu rezo tanto, eu tenho rezado tanto, padre, e as coisas não mudam, as coisas não acontecem, tal pessoa não progride na fé e blá, 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 blá. Sabe por quê? Porque nós queremos mandar em Deus. Ora, se nós abrimos o céu com o nosso arbítrio e Deus lançou a palavra do alto, espere que a palavra vai germinar no tempo dela, não no nosso. Espere em Deus. Por isso que esse tempo da quaresma, meus queridos, não é um tempo de nós ficarmos especulando as coisas e dizendo a Deus, eu preciso disso e daquilo, precisa acontecer isso ou aquilo. Mas o tempo da quaresma é o tempo de nós revisarmos a nossa vida, nosso coração, nós corrigirmos em nós aquilo que não está legal, e aquilo que não depende de nós, na nossa vida, como também nas nossas relações, nós nos submetermos a um tempo de oração mais intensa e deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus. No tempo devido, as comportas do céu se abrem, as bênçãos caem e elas produzem frutos no tempo dele, no tempo de Deus, como Deus assim o quiser. Que essa palavra de hoje nos ajude e desperte no nosso coração a virtude teologal da esperança, saber esperar em Deus, saber esperar por aquilo
que é a vontade de Deus, e confiar. Deus, Ele está junto de nós, velando por nós e fazendo acontecer a nossa história segundo o seu coração. Que esse seja o nosso desejo e que essa palavra belíssima de hoje nos leve a compreender que Deus, Ele está conduzindo a história para a salvação. Não duvidemos disso. Por contrário que pareça, porque os acontecimentos às vezes nos tiram a paz. Por contrário que pareça, não desistamos de pensar dessa maneira. Deus está no comando de tudo. Ele está acima de tudo, Ele está fazendo tudo no seu tempo. Que Deus nos ajude. Força e coragem, queridos, desejo uma boa terça-feira a vocês, um bom dia, cheio de Deus, cheio de fé, cheio de esperança. E hoje invoquemos por parte de Deus, Senhor, derrame sobre nós a chuva de bênçãos, de graças, que ela toque o solo da nossa existência, do nosso coração, dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, e que essa chuva possa fazer florescer, fazer frutificar frutos abundantes no seu tempo, Senhor. Faça chover bênção sobre nós. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.